Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 8, Sistema Digestório. Para a gente começar, precisamos relembrar algumas coisas. Bom, a gente viu na aula passada que o sistema digestório tem por função transformar moléculas grandes em moléculas menores para ser absorvidos nutrientes pelo nosso corpo. A gente viu também que esse processo é denominado de digestão. A digestão compreende de várias etapas: a ingestão do alimento, a degradação desse alimento no estômago, a absorção e a eliminação por meio das fezes. A gente viu também que esse sistema digestório é repleto por diversos órgãos. Então, nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos, certo? E cada um vai desempenhar uma determinada função. Por exemplo, na boca, a gente viu que ele vai ter tanto a função mecânica, quando está mastigando os alimentos, quanto a função química, com as enzimas, que são principalmente a amilase salivar. Na faringe, nós vamos ter a passagem desse alimento por meio da deglutição. No esôfago, esse alimento vai continuar percorrendo até chegar no estômago graças aos movimentos peristálticos, ou seja, movimento na parede desse órgão. Lá no estômago, nós vamos ter a ação de algumas enzimas e também do ácido clorídrico, né, que é o que vai ajudar na digestão. Nós vamos ter a pepsina, que é uma enzima que vai ajudar na digestão das proteínas, e outras enzimas que também vão ajudar nesse processo. Depois da digestão acontecer no estômago, nós vamos para os intestinos. Nós temos o intestino grosso e o intestino delgado. E aí, posteriormente, nós vamos ter a produção das fezes, reabsorção de água e liberação dessas fezes, certo? Passando agora para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as doenças que afetam o sistema digestório. Bom, a gente sabe que a gente precisa escolher bem o que a gente ingere, ou seja, os nossos alimentos. Por que isso é tão importante? Porque se você não tiver uma alimentação saudável, o seu corpo também não vai funcionar de forma saudável. Então, portanto, a gente precisa ingerir uma quantidade correta de alimentos ricos em nutrientes. Esses nutrientes eles podem ser de duas formas: nutrientes orgânicos e nutrientes inorgânicos. Professora, mas o que é um nutriente orgânico e o que é um nutriente inorgânico? O nutriente orgânico é aquele que tem carbono na sua composição e a gente consegue por meio da maioria dos alimentos, como as vitaminas, as proteínas, carboidratos e os lipídios. Já os inorgânicos são aqueles que não têm carbono, que são normalmente os sais minerais, que estão junto com a água também. Então, a gente tem que dar prioridade a alimentos que tenham esse tipo de nutrientes, certo? Evitando um pouco dos lipídios. Porque, por exemplo, quem gosta muito de comida de fast food sabe que tem uma grande quantidade de gordura ali. Então, muitos lipídios. Tem lipídios que são bons e alguns que não são. Então, portanto, a gente tem que se policiar com relação à nossa alimentação para evitar doenças futuras. Bom, agora vamos falar de algumas doenças que podem afetar o nosso sistema digestório. O primeiro delas é o câncer intestinal. Ele vai ser uma proliferação de células que oriundas de um tumor maligno. Os sintomas dessa doença são o quê? Sangramento nas fezes, um tumor abdominal, muita dor abdominal, perca de peso, anemia e mudança no hábito intestinal. Então, seu intestino vai ficar desregulado. Como todo e qualquer câncer, o tratamento vai se dar por meio de radioterapia e quimioterapia para afetar essas células que estão contaminadas no nosso corpo. Outra doença que já é um pouco mais comum é a gastrite. A gastrite ela é uma infecção ou uma lesão causada por uso de anti-inflamatórios e consumo excessivo de álcool. Os sintomas da gastrite vai ser dor na parte superior da barriga, náuseas e vômitos. E algumas pessoas chegam a nem ter alguns sintomas, certo? O tratamento da gastrite se dá com o uso de antibióticos e antiácidos. Antiácidos para quê? Para regular
o suco gástrico, né, o ácido clorídrico do nosso estômago. Outra doença, nós temos as úlceras. A úlcera é uma evolução aí da gastrite. Ela é causada pela bactéria H. pylori ou pelo uso excessivo de analgésicos anti-inflamatórios. Quais são os sintomas das úlceras? São dor na região superior do abdômen. Então, ele vai causar lesões, mesmo feridas no seu estômago. O tratamento também se dá com o uso de antibióticos e antiácidos. Outra doença bastante comum são as enterites, que ela é causada pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminadas. Contaminadas pelo quê? Vírus, bactérias ou alguns parasitas. O sintoma da enterite vai ser diarreia, perda de apetite, náuseas ou vômito e dor de barriga. O tratamento se dá por repouso e hidratação. Logo, a gente sabe que quando um ser humano está com diarreia constante e vomitando constantemente, ele desidrata e o nosso corpo precisa de água para funcionar. Então, por isso, essa reidratação. Outra doença que é um pouco mais grave são os cálculos biliares. Elas também são chamadas de pedra na vesícula, que são causadas por depósitos de fluidos do aparelho digestivo. Então, é um problema que pode acontecer comumente em algumas pessoas. O sintoma vai ser dores de barriga, náuseas e vômitos. E o tratamento se dá por meio de cirurgia. Então, o médico vai ter que abrir o órgão para retirar essas pedras, né? Se for só uma pedra pequena, hoje em dia a gente tem cirurgias a laser. Se for várias pedras, aí sim o médico vai ter que realmente fazer uma incisão, um corte para retirá-las. Infecções intestinais também são bastante comuns. Elas são causadas pela ingestão de alimentos mal lavados e contaminados com bactérias, principalmente. O sintoma de infecção intestinal é febre, dor abdominal, vômito e diarreia. O tratamento ele se dá por hidratação, como eu já falei, você precisa de muito líquido, e uso de antibióticos para combater essas bactérias. Outra doença que, por incrível que pareça, também afeta o nosso sistema digestório são as cáries, né? As cáries são normalmente causadas por bactérias devido à má higiene. Então, a pessoa não escova bem os dentes e ele pode desenvolver as cáries. O sintoma da cárie é dor no dente, infecção e pode perder até o dente, né? Por isso que a gente tem que se cuidar. O tratamento vai ser procedimento médico, para quê? Para retirar essa cárie, né? E fazer a obturação no lugar, para que não fique o buraco aberto. E melhoria da higiene dental e bucal no geral, né? Outra doença que a gente tem são as doenças hepáticas, que podem ser causadas por infecção, por algum micro-organismo, uso de medicamentos excessivo e o uso de álcool. Os sintomas são vários, mas aqui eu listei alguns principais. Coceira no corpo, nós temos cansaço, enjoo, tontura, dor de cabeça, febre, suor excessivo e dificuldade de concentração. Esses são alguns sintomas. O tratamento se dá por medicamentos, mudança nos hábitos alimentares e, em alguns casos mais graves, precisa de intervenção cirúrgica. Bom, pessoal, eu agora vou deixar para vocês uma atividadezinha do livro, da página 150 e 151 até a quinta questão. Eu espero que todos tenham entendido. Então, até a próxima aula e tchau!